Você pode se assentar no seu lugar. Igreja, hoje é o nosso segundo dia do mês de Josafá. E a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro desde quando o mundo foi criado. Lá em Gênesis capítulo 1, quando diz que Deus criou os céus, a terra e tudo que nela há. E nós estamos falando sobre, segundo a Crônicas, que conta a história de um rei, o seu nome era Josafá. Mas hoje eu venho até você para lhe contar uma história que acredito eu que você já ouviu por muitas e muitas vezes. A história começa quando um homem que tinha por nome João, e ele era filho de um homem chamado Zacarias. Todo mundo conhecia como João Batista. Ele era um mensageiro de Deus. E certa vez, a palavra de Deus nos conta que Deus levou João Batista até um deserto. E naquele deserto foi dado a João Batista uma palavra. E todos nós conhecemos muito bem essa palavra. E Deus disse a João Batista: olha, por onde você passar, você vai anunciar esta minha mensagem. E João Batista estava em um deserto. Diga comigo, em um deserto. Fala para o teu irmão, em um deserto. O outro lado, em um deserto. E Deus disse a João Batista: por onde você passar, você vai dizer: arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. E por onde ele passava, ali ele anunciava. E muitos se arrependiam e eram batizados. Até que chega a certo ponto em que um homem decide ser batizado também por João Batista. E o seu nome é Jesus Cristo. Ele decide então ser batizado por João Batista. E a palavra de Deus nos conta no livro de Lucas capítulo 3 que Jesus foi batizado nas águas. E quando Jesus estava orando, os céus se abriu. Diga comigo, os céus se abriu. Enquanto você orava a Deus, os céus se abriam para você. Enquanto você buscava um Deus vivo nessa noite, os céus se abriam para você. Você crê nisso? E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba. E então se ouviu dos céus: tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. Deus, o Todo-Poderoso, disse ao seu Filho Jesus que ele era um filho querido e que ele dava ao seu Pai muita alegria. Eu quero dizer uma coisa para você: você é o filho querido do seu Pai Celestial.
Você é querido, você é querida, você é amado de Deus. Por isso você está de pé, por isso você está aqui hoje, porque Deus queria dizer para mim e para você: você é o filho querido do Pai Celestial. Amém. E mais à frente, Jesus então, pelo Espírito Santo, foi conduzido a um deserto. Mais uma vez escutamos essa palavra nessa história: deserto. E a Bíblia fala que quem levou Jesus até o deserto foi o Espírito Santo. E a Bíblia diz aqui: ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. 40 dias. E diz mais que nesse tempo todo ele não comeu nada. Irmão, talvez você esteja enfrentando na sua vida um deserto. Talvez você esteja passando por um deserto na sua vida, seja ele espiritual, emocional, financeiro. Mas eu quero te dizer que é no deserto que o nosso caráter é formado. É no deserto aonde nós aprendemos a ser cristãos melhores. E eu quero te dizer uma coisa: se você está no deserto, é porque Deus quer te fazer um cristão melhor. Um cristão que não se abala por qualquer coisa. Um cristão que não se abala por qualquer notícia. Porque Jesus, Ele sabe o que você está passando, pois Ele também já passou. Só pode falar de deserto quem já passou por ele. E a Bíblia fala que durante 40 dias ele não comeu nada. Talvez o que tenha faltado para nós é colocarmos o nosso próprio físico, as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos à prova. Eu não vou perguntar aqui se alguém gosta de comer, porque eu acredito que todo mundo gosta de comer. Vira pro meu irmão e fala assim: irmão, você gosta de comer? Até o gatinho que entrou ali gosta. Só que a palavra de Deus fala, presta atenção aqui, minha, um gatinho preto de rabinho branco. Presta atenção aqui. A Bíblia fala que então Jesus já estava ali com fome. E veio até ele o diabo. Quantas das vezes, meu irmão, o diabo vem até mim, até você, querendo colocar a nossa fé em prova? Quantas das vezes o diabo vem nos nossos ouvidos e diz: você é crente? Você vai fazer voto? Assim como eu e você, muitas das vezes somos tentados pelo diabo. Jesus também foi. Ele sabe muito bem o que nós estamos passando, ou o que você já passou. E o diabo, ele chega até Deus, até Jesus, e diz: se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Só que Jesus, em sua infinita sabedoria, ele diz: as escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Sabe o que eu quero dizer para você? Não é só de coisas materiais que você precisa para viver.
O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus para nós é paz, amor, justiça e alegria. Que você possa buscar nesta noite do alto dos céus para a sua vida paz, amor, justiça e alegria. Não te preocupes com o que você vai comer amanhã. Não te preocupes com o que vais vestir amanhã. Se preocupes com a sua salvação. Como foi falado na reunião segunda-feira com a liderança. Se preocupe, pois o Mestre está voltando. Jesus está chegando para buscar a sua igreja. Quem é a igreja de Deus que vai subir aos altos céus, vai se sentar à mesa do banquete e cear com Ele. Não te preocupes com coisas materiais. Não te preocupes em transformar pedra em pão. Te preocupes em estar firmado na palavra de Deus. Te preocupes em resistir à voz do diabo. Te preocupes em colocar o reino de Deus, a sua justiça, em primeiro lugar na sua vida. Jesus virou para o diabo e falou: ei, não. Mesmo ele ali estando com fome, passando por uma prova, porque afinal ele era filho de Deus e ele tinha poder. Mas mesmo assim, ele decidiu ser como eu, como você, sujeito. Só que o diabo, irmão, o diabo, ele não desiste de primeira de um crente fiel. Se o diabo não consegue uma vez, ele vai tentar a segunda vez. E o diabo ainda insistiu com Jesus e levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e ainda disse para Jesus: eu lhe darei tudo, todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. O diabo disse isso para Jesus. Muitas das vezes, irmão, o diabo, ele vem ao seu ouvido, ao meu ouvido, dizendo: faça isso, não tem problema. Faça aquilo, não tem problema. Só que nós somos crentes fiéis, somos um povo escolhido, somos sacerdócio real, e nós não damos ouvido ao diabo, pois nós cremos: resistir ao diabo e ele fugirá de mim, de vós. Resista aos encantos do diabo. Resista aos banquetes que o diabo tem te oferecido. Eu não sei, mas você sabe qual área da sua vida é. Resista. Diga para o teu irmão: resista. Ah, mas desse jeito ele não vai resistir, não. Fala para ele: resista. Sabe o que o diabo falou para ele? Para Jesus? Disse assim: tudo isso será seu. Tudo, você será dono de tudo, se você prostrar e me adorar. Muitas das vezes, como diz o Chaves, saudoso Chaves, né? Foi sem querer, querendo, nós acabamos resistindo aos encantos do diabo. As ofertas que o diabo tem para nos oferecer. Uau! Essa oferta
diabo. Vira para o teu irmão e fala para ele assim: o diabo não brinca de ser diabo. Agora fala para ele assim: e Deus também não brinca de ser Deus. Fala para ele de novo, irmão. Presta atenção no que eu te falei. Deus não brinca de ser Deus. Quer que você vai dar glória agora? Deus não brinca de ser Deus. Se Ele disse que Ele ia salvar a tua família, Ele vai salvar a tua família. Se Ele disse que Ele ia te dar um bom emprego, Ele vai te dar um bom emprego, porque Ele é fiel. Irmãos, Jesus mais uma vez em sua infinita sabedoria diz assim: a Escritura Sagrada afirma: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Quem você tem servido? A quem nós temos servido? Não só dentro da igreja, mas também fora. A palavra de Deus fala que Ele não negociou com Satanás. Sabe o que eu quero dizer para você? Não negocie com o diabo. Não negocie teu ministério com o diabo. Não negocie a tua fé, a tua salvação, nada. Não negocie com o diabo, porque o diabo ele é um perdedor, um derrotado, e o único lugar dele é embaixo dos nossos pés. A Bíblia diz: adore somente a Ele, somente a Ele. Que os teus pensamentos sejam somente para Ele, que o teu coração seja somente para Ele, que os teus ouvidos sejam somente para Ele, que a tua boca seja somente para Ele. A quem você tem servido? E mais uma vez o diabo levou Jesus até Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui. Sabe por quê? Porque as Escrituras Sagradas dizem que Deus vai mandar os anjos te protegerem. Sabe o que acontece? O diabo, muitas das vezes, usa a própria palavra para nos afrontar. Por isso que nós devemos conhecer a palavra de Deus. E eu quero encorajar você, irmão, a estudar a palavra de Deus, a conhecer mais da palavra de Deus, porque assim não há demônio, não há potestade, não há trevas que possam se levantar contra alguém que sabe das promessas de Deus para a vida dele. E o mais incrível de tudo é que Deus estava vendo tudo que o diabo falava para Jesus. O que acontece conosco muitas das vezes é que nós viramos para Deus e falamos assim: Deus, o Senhor não está vendo que o diabo está me afrontando? Deus, o Senhor não está vendo as calúnias que estão falando? Deus vê todas as coisas. Só que Deus, Ele quer ver a tua fé. Deus, Ele quer ver como eu e você agimos diante da dificuldade, irmão. Deus quer ver para nós, em nós, como eu e você agimos quando abrimos a carteira e ó,
Deus quer olhar para nós. Deus quer ver a nossa fé. Quando chega dia de quarta, dia de sexta, estamos tão cansados. Eu vou na igreja ou eu não vou na igreja? Diga para o teu irmão: Deus olha a sua fé. Agora diga para você mesmo: Deus olha a minha fé. Como está a minha fé? A Bíblia diz no versículo 12 que Jesus disse assim para Satanás: olha, não ponha à prova ao Senhor. Não ponha à prova ao Senhor teu Deus. E Deus diz para nós essa noite: não ponha à prova ao teu Deus. Muitas das vezes nós temos orado assim: Deus, se o Senhor é Deus na minha vida. Alguém já orou assim? Eu já. Deus, se o Senhor diz mesmo que me ama. Irmãos, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho. Que é prova de amor maior? Deus não precisa provar para mim e nem para você que Ele é Deus. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Fala para você mesmo: Ele é Deus. Ele não precisa provar nada para ninguém, porque Ele é Deus. A Bíblia fala que o diabo tentou 3 vezes seguidas Jesus. 3 vezes seguidas. E em todas elas, Jesus permaneceu firme. Em todas elas, Jesus permaneceu vitorioso, de cabeça erguida, porque Ele sabia em quem Ele cria. Eu venho aqui dizer para você: quem é o Deus que você tem crido? É um deusinho ou é um deusão? O Deus a quem eu sirvo e a quem você serve é o Deus que cuida de nós mesmo sem nós perceber. Enquanto você está aí me ouvindo, muitas guerras já foram paradas do seu próprio Deus. Enquanto você está me ouvindo, o diabo está tentando colocar dúvida no seu coração, incerteza, medo, preguiça, sono. Quem é o seu Deus? Um deusinho? Um deusinho? Um Deus que pode poucas coisas? Um Deus que muito pode. Irmão, se Deus foi capaz de dar o seu próprio filho, do que mais Ele não é capaz? Ele é capaz de tudo por você. Ele é capaz de tudo por você. Você entendeu o que disse? Ele é capaz de tudo. Tudo, 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 tudo por você. Que pai e mãe em sã consciência entrega ao seu filho, por mais arteiro que ele é, por mais 120 que ele seja, quem entregaria o seu filho agora para morrer por nós? Se alguém quiser, pode levantar a mão. Ninguém. Porque quem é mãe, quem é pai sabe que o filho é um pedaço de nós. Quem tem 2, tem 3, tem 4, tem 10, tem 15, como minha avó é corajosa, irmãos. Minha avó dá unção, teve 15 filhos. O sangue de Jesus tem poder. Vou usar para vocês irem um pouco.
Minha avó era fogo puro. 15 filhos. Imagine você, uma mãe que tem somente um pai que tem somente um, e com muito esforço, muito sacrifício, conseguiu gerar apenas uma criança. Entregar ali o seu filho e dizer: olha, morre por todo esse povo. Se entrega por todo esse povo. Alguém dá aqui seu filho? Por favor? Por favor, senão a humanidade vai morrer. Entregaria seu filho? Ninguém. Mas Ele te ama. O Pai te ama, te ama, te ama. É por isso que você está aí hoje. É por isso que nada lhe aconteceu até os dias de hoje. Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele ama a tua casa. Ele ama a tua família. Ele ama você. E Deus manda dizer para você: vai desistir por quê? Vai desistir do quê? Em nenhum momento Deus desistiu. Vai desistir da tua fé? Esse é o momento em que Deus confronta o meu coração. Deus confronta o teu coração. Você pode fechar os teus olhos? Deus quer ministrar aos nossos corações.